Obrigado mais uma vez. Vou fazer uma leitura aqui para o nosso Evangelho, da nossa aula de aprendizado de quarta-feira, e depois, se a Tati puder fazer uma oração para a gente inicial. Os tormentos voluntários. Isso está no Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar da relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isso é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma. Os gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que deveriam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e o que os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os eixos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas as frioleiras cuja cobiça lhe envenena a alma. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm o céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Leão, 1860. Amado Mestre Jesus, estamos aqui por mais uma noite de estudo. Agradecemos a presença dos nossos anjos da guarda, os médicos espirituais que nos auxiliam nesses estudos, a disponibilidade, a presença de seu Vandir, que nos ajuda muito nesse momento, a todos os trabalhadores aqui, todos os estudantes que tiram esse momento de aprendizado, de estudo, para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o mundo espiritual. Agradecemos a todos que trabalham aqui para que esse momento aconteça, né? E estamos aqui de coração aberto para mais esse momento. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Que seja. Então, estamos aí na aula número 87. Uma aula rica, como sempre, muito bem curtinha comparada com as demais, mas que traz para a gente mais um conhecimento dentro do material, um dos materiais que é utilizado, né, para tratamento. Aula 87, classificação do tratamento hidrofluido terápico
2. É a continuação, essencialmente, da aula anterior. Eu deixo aí, a gente já tem algumas perguntas dos nossos estudantes, digitaram, mas para aqueles que têm a pergunta que não tem condição de digitar, quando tiver uma pergunta similar, aí você entra logo na sequência e a gente faz assim nosso aprendizado lentamente. Ok? Vamos iniciar ali. Vamos iniciar com a Cíntia, que ela vai sair para o trabalho dela, pode ser? Sim, claro. Cíntia, eu sei que você deve ter milhares de perguntas. Começa só com uma. Vamos começar com uma, então. Seu Vandir, eu não sabia, para mim foi novidade, e eu queria até confirmar com o senhor, porque a doutora Cristina fala, né, que as pessoas anêmicas é por falta de ectoplasma. Eu achei interessante. Isso, eu entendi errado ou é isso que a doutora Cristina falou? Não, a questão da alguns tipos de anemia, né, complicada, ela tem relação pela falta de produção de ectoplasma do fígado, né? Então a gente tem aí uma energia vital e o ectoplasma. Então, se houver um processo de vampirização na região do fígado, provavelmente esse paciente ele vai ter anemia, ou, no entanto, esse paciente ele pode vir até desencarnar, entendeu? Porque o fluido vital depende muito também da produção de ectoplasma do fluido. Então, no momento da morte, o que acontece conosco, né? O fígado ele deixa de produzir o ectoplasma. Isso é uma coisa natural. Então, quando ele deixa de produzir o ectoplasma, há uma queda do fluido vital. Então, os outros órgãos precisam dessa distribuição, como o coração. O fígado ele é essencial para nos manter aqui vivos, né? E os processos de vampirização no cérebro. Quando percebemos que alguns pacientes, por exemplo, né, eles têm problemas de anemia profunda, tem forte ligação com o alcoolismo de vidas passadas, né? É por isso que a gente observa a Europa, né, o consumo de vinho, as complicações de diabetes, as complicações cardiológicas, e muitas pessoas defendendo essa bandeira, dizendo, não, mas o vinho faz bem à saúde, né? Então, o teor de açúcar que existe no vinho e a sua fermentação, ele pode causar vários danos ali no fígado. E os danos maiores, na verdade, é a falta de produção de ectoplasma para manter a vida. Ele vai desenvolver diabetes, entendeu? Então, essa diabetes totalmente descontrolada, descompensada, a gente vai observar que ele é um doente que vai aparecer vários ferimentos, entendeu? Mostrando que comprometeu também a oxigenação. O coração também foi comprometido. Obrigada, seu Vandir, que eu achei interessante, eu não sabia. E alguém tem mais alguma Isso, dúvida nesse ponto? seu Vandir, nesse caso, se utilizar, né, o eletrodo na região do fígado, pode auxiliar, pode estimular a produção de ectoplasma ou não? Olha, eu acompanhei um tratamento faz uns 15 anos atrás de uma pessoa que estava para ir para o transplante de fígado, né? E a gente sabe que o eletrodo ele não resolveu. O que resolveu foi a aplicação de ectoplasma com a seringa 20 ml diretamente no fígado. Então, o que aconteceu ali? Esse ectoplasma que era aplicado, então, se une ao do médium e ao ectoplasma do espírito. Então, isso foi funcionando o fígado produzir o ectoplasma próprio dele. Então, por isso que a ciência diz que o fígado, né, ele tem o poder de regeneração. Realmente, né, você cortar metade do fígado, ele cresce de novo, né? Então, o fígado tem essa possibilidade e também as nossas unhas têm essa possibilidade. Então, é interessante que essa possibilidade só existe por causa da produção de ectoplasma que existe nele. Então, a partir daí, eu lembro quem tratou ainda, pegou essa parte do Dr. Ricardo, depois a doutora Cristina pegou essa parte, e essa paciente, depois de um ano, ela não precisou ir mais para a fila. O fígado dela estava completamente recuperado, né? Graças a Deus. Mas o mais eficaz é o ectoplasma, entendeu? O eletrodo não vai resolver isso, entendeu? O algodão não vai resolver isso.
Então, o ectoplasma 20 ml diretamente no fígado resolve. Tá bom. Então, Obrigada. nenhuma dúvida paralela, referente ao ectoplasma, paralela ao assunto, ao nosso tema. É esse também elemento que é utilizado para realizar as materializações? Mas aí a gente tem uma diferença. Esse ectoplasma aí da materialização, já os médios de efeito físico usam para essa finalidade. Mas isso é uma predisposição desses médios, né? Ele usa para isso e já não usa para cura. Já tem médio de efeito físico que a predisposição dele é para cura, não é para o efeito físico. Então, se ele for usar isso para o efeito físico, ele não tem resultado. Entendeu? A mediunidade dele ela é apropriada mesmo para a cura. Então, se ele lá materializa e também quer usar esse ectoplasma para curar, também não funciona, né? É interessante, né? A finalidade dele é aquela mesmo. Então, essa liberação de ectoplasma desse médio, a gente sabe que o fígado dele, na verdade, se ele não for um médio equilibrado, ele sofre um desgaste e ele pode vir até desmaiar na hora pela liberação de ectoplasma. Então, quando a gente fala em equilíbrio moral, a gente fala em vício, né? Então, esse médio, tanto o de cura como de efeito físico para materialização, então esse médio ele tem que ser muito equilibrado. Caso contrário, ele está aplicando toxina na pessoa e o outro na materialização, ele pode sofrer um desgaste e pode ter sérios problemas no fígado, né? Outra coisa, já que nós tocamos nesse assunto, outra coisa que muita gente no Brasil não gosta que a gente comente é que as comunicações umbandistas, essas comunicações vampirizam todo o ectoplasma do fígado. E isso é comprovado nas consultas que nós fazemos. Qual o problema disso? Vamos explicar. As entidades de Umbanda, eles têm vícios, entendeu? E esses vícios fazem com que eles se aproximem demais do corpo do médium. Quando eles se aproximam, então eles percebem que o fígado pode lhe dar o certo sabor da bebida e do fumo. Então ele começa a puxar aquele ectoplasma que tem lá no médio, né, o bandista, e quando ele começa a puxar esse ectoplasma, também ele devolve as toxinas que tem no fígado dele. Como são um espírito muito materializado, então esse médio que trabalha nessa linha umbandista, ele vai ter problema no fígado. Ele vai ter tumor no fígado, ele vai ter nódulo no fígado. Porque após as comunicações, existe outro agravante. Não existe o médio passista para dar o dispersivo circular, para aplicar um ectoplasma. Então, quando falamos aqui, tem alguns que não gostam, mas cientificamente nós comprovamos que a realidade das comunicações umbandistas leva muitos médios a ter sérios problemas no fígado. Seu Andy, por que a gente absorve o ectoplasma contaminado de uma entidade quando ela está no campo? É porque a gente é símile sempre na inferioridade que nós vivemos, na realidade, a dele? Não, eu acredito, Rita, que é a proximidade do espírito com relação ao corpo do médium, né? Então, quando vai receber uma entidade aqui, o bandista, doente, a gente sempre bota o algodão na mão. A gente não bota o eletrodo. A gente já sabe que a linha de comunicação dele, na verdade, ele traz muito ectoplasma contaminado. Então, ele coloca o algodão e esse ectoplasma dele vai para o algodão, não vai para o nosso fígado. Então, tudo isso existe essa técnica. Então, quando um médium ele vai receber uma entidade que ela tem esse nível de contaminação, a gente sente pelo odor da sala, né? A sala começa a ter um odor muito forte, ou de cigarro, ou de bebida, ou de decomposição. Então, isso indica ectoplasma em excesso na sala. Aí cabe ao médium colocar ali, ó, um algodão na mão, que ele não vai ter problema nenhum. Ok, então, nesse caso, na comunicação, se nós, médios, somos pessoas moralizadas, no senso que não bebe e não fuma, quando recebe essa entidade viciada, ele não absorve porque não tem a substância que ele está procurando. Correto? Não tem a substância que ele está procurando, porque o que ele procura ali é o álcool, o que ele procura ali é o cigarro, é o charuto que ele fumava, é o cachimbo. E ele vai encontrar isso aonde, né? No fígado semimaterial. No fígado semimaterial tem, entendeu? Se
Se tem no seu material, você imagina o materializado, né? Como é que ele não se encontra debilitado? No meu caso, Silvandi, a primeira vez que eu entrei em contato com vocês foi no dia 5 de janeiro de 2019. Mas eu, naquele último do ano, eu bebi e fumei como eu fazia normalmente. Quantos anos um médio limpa essa substância do corpo? Olha, foi uma pergunta que o seu Naelcio, quando estava vivo, né, ele falou para o doutor Xê no QTMR, e a resposta da médica foi: olha, você estacionou aí. Agora, essas substâncias, elas ficam contidas e adormecidas. Elas não são eliminadas, porque elas ficam contidas no nosso perispírito periférico. Você não vai ativar porque você não vai beber, claro, mas olha, ela está ali adormecida. E se um dia seu fluido vital ele for reduzido, isso pode trazer sérios problemas de saúde para você. Então, isso quer dizer que existem coisas que nós fazemos na nossa vida que se torna registro reencarnatório dessa existência. Não tenha medo não, minha filha, porque todo mundo tem uma data de validade. Tanto eu Sim, quanto Não, mas não você. é pela morte. É como é que você vai, então, fazer essa transfusão? Como é que um médico vai trabalhar Sim, no teu campo magnético se ele está encharcado de substâncias de anos não, atrás? Entendo que o nesses 2 substância anos eu não bebo, não fumo, mas eu bebi e fumei. certo, você tem aí moléculas adormecidas. E agora, nós não podemos despertá-la, nem tampouco, né? Você vai liberar essas moléculas, porque não é dos seus interesses, está entendendo? Então, isso não vai atrapalhar o seu trabalho que você vai executar. Elas estão adormecidas. Mas, no entanto, a gente sabe que na perda de fluido vital, a gente, como ele disse aí, nós temos nosso prazo de validade. Então, essas moléculas elas podem se reativar e aparecer doenças. E ser a nossa causa da morte futura. Entendeu? Nossa, interessante. vamos lá, então. Vamos passar uma perguntinha para uma perguntinha da Tati ali? Chico, deixa eu só fazer um comentário disso que o seu Vandir falou. Então, aí seria a lei de causa e efeito, né, seu Vandir? Porque, assim, se a gente, né, utilizava bebidas, coisas, então a lei de causa e efeito, a mesma. Você ficou em mudo, Tati. Tu Desculpa. falou e cortou aí. Desculpa. Vê Aí, só, a lei de causa e efeito existe nesse ponto de vista, né? É porque o nosso perispírito periférico, ele compare ele como uma bolha d'água que algo, entendeu? Sujo entrou. Então, essa bolha, ela existe em alguns locais, entendeu? No pulmão, no fígado, mas não existe no todo. Então, a gente chama de área comprometida, mas pelo todo não é comprometido ele, só aquela área. Então, com o tempo, com o desgaste do corpo físico, o perispírito periférico começa a mandar os primeiros sinais de alerta das desviações que nós tivemos nessa existência, entendeu? Então, se trata realmente de uma lei de causa e efeito. sim, tá, joia. Eu posso, Obrigada, seu Vandir. posso fazer um comentário, aproveitando e falar da ectoplasma do fígado? Rapidinho. Sim, claro. Seu Vandir, há muito tempo atrás eu estava tendo problema de fígado, né? Eu não podia comer algumas coisas, né? Eu passava muito mal. Mal mesmo de chegar a vomitar, seu Vandir. Essas coisas no meu fígado tinha a ver com o ectoplasma, porque depois que eu conheci, né, o senhor, todo mundo assim, comecei a usar os eletrodos, não que eu como exagero, né, mas o pouquinho que eu como, assim, já não passo mal como eu passava antes, né. Teria alguma ligação? É, tem ligação, porque os médicos sensitivos, eles têm os ectoplasmas produzidos por ele internamente, e no momento do estresse, esses ectoplasmas, eles são verdadeiros toxinas para os médicos. Então, a reação é da mediunidade expulsá-lo, né? Porque se ficar, a gente sabe que vai ter problemas sérios e graves. Então, por isso que a mediunidade, para vocês entenderem melhor, a mediunidade não tem nada de ruim. Ela só quer o que é bom. O problema é que a gente só quer dar o que é ruim. E ela não aceita isso de jeito nenhum. Então, quando a gente colocar na cabeça e dizer assim, olha, eu vou dar só o que é bom à minha mediunidade, aí todo mundo vai ser feliz. Obrigada, seu Vandir.
Você quer fazer a primeira perguntinha ali? Seu Vandir, quais os problemas que o paciente pode ter se for aplicado ectoplasma em excesso? Nós fazemos essa aplicação de ectoplasma pela seringa, 20 ml. Dá para não ter o excesso, entendeu? Porque você pode aplicar ectoplasma com as mãos, pode, mas a gente não ia saber essa quantidade que ia. 20 ml, a gente não ia saber disso. Então, a gente tem que saber. Então, pela prescrição dos médicos espirituais, alguns colocam lá 10 ml de ectoplasma, 20 ml de ectoplasma. Então, é assim o paciente está precisando. Algumas pessoas fazem o seguinte, mas o ectoplasma não sai dos olhos, dos ouvidos, né, da boca? Sim, sai. Na materialização, o desgaste é bem maior, né? Porque você não tem controle sobre isso. Sim. O espírito vai tirar o ectoplasma do médio de efeito físico até ele se materializar. Então, o desgaste é bem maior. Num processo de cura diferente, o que nós vamos fazer naquele momento é tirar 20 ml e aplicar nos pacientes. E ter esse acompanhamento. Então, isso é regulado mais pelas equipes superiores para que também não falte para o médio, né? Então, até hoje eu não tive nenhum problema de fígado. Tá. Seu Vandir, eu tenho uma dúvida nesse ponto aí, sobre o ectoplasma dentro da seringa, né? Sabendo que os fluidos são penetráveis, como pode o ectoplasma ficar contido numa seringa? Isso é devido à vontade do médico espiritual? Não, porque a seringa está envolvida dentro do seu campo magnético. Você não está com ela aqui? Sim. Pronto, a partir do momento que essa seringa está aqui, ela está envolvida no seu campo magnético. Então, quando ele faz a aspiração, o que para você aí está na forma gasosa, para ele está numa forma líquida que pode ser tocada, está entendendo? Na evidência, a gente observa que a forma é líquida. Ele é um verde muito bonito, bem prateado, brilha muito, entendeu? Então, você consegue descer ele dessa forma. Fora do campo magnético, como é o caso do médio de efeito físico, para materialização, aí ele não consegue controlar isso. Por isso que a perda dele é bem maior do que o médio de cura. Entendi. Por favor, Ana. E agora me veio uma coisa, porque se eu absorvo o ectoplasma da entidade que é doente, e porque quando eu estou perto de um médico espiritual, um paciente, ele também não absorve esse ectoplasma independente da injeção? Deixa a gente explicar, porque na consulta tem a prescrição. A prescrição do paciente diz que ele vai tomar dispersivo circular e aplicação em todos os prédios. Já no ectoplasma. Então, os médicos espirituais vão seguir a prescrição dele, entendeu? Se um outro tiver aplicação de ectoplasma, então não é preferível que esse médico faça emissão de ectoplasma. Então, é melhor ele fazer isso na seringa. Porque o que você emitir vai ter retorno. Se você não vai envolver ele com seu campo magnético, só que o ectoplasma preparado por você e seu médico, você está trazendo ele dentro do seu campo magnético, é de propriedade sua. Quando você vai aplicar no paciente, ele já está pronto, é diferente. É a questão do médio de efeito físico, né? Voltando a ele. O que é que acontece com ele? Ele envolve o espírito no ectoplasma dele. O espírito pode envolvê-lo também na sua enfermidade e jogar para o médio de efeito físico, de materialização. E esse médio passa mal nessas sessões. Então o médico, quando ele faz isso, a vontade dele de retirar o seu ectoplasma por essa seringa. Tu pode estar perto e tu não absorve nada, porque a vontade dele não é aquela, a vontade. Ok. É como uma o passe. Coisa já bem natural. É como um passe, é bem natural. Então, aquela pessoa, ela já vê a necessidade do paciente, o médico também, e a força da vontade e a fé já forma a medicação. Obrigada. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida nessa questão do ectoplasma? Me veio uma coisa. Por favor. Na aula, seu Vandir,
O seu Naelson fala das mãos, que o senhor, da mão do senhor estava desaparecendo. Isso tem alguma coisa a ver com o ectoplasma? Isso Que a foi doutora... se eu não me engano, foi uma confraternização em dezembro que nós tivemos. Se eu tiver essa foto, eu boto no grupo de vocês. Foi em dezembro, lá no Amor e Progresso, na cidade de Vitória de Santo Antão. Então, o que aconteceu foi que estava todo mundo comemorando e, de repente, bateram uma foto. Né? E quando bateu uma foto, na materialização, eu perdi o braço. O braço não aparecia de jeito nenhum, né? E tinha um jovem lá, meio incrédulo, né? E ele ficou impressionado com a foto. Aí ele disse, mas isso aí eu também faço. Isso aí é um reflexo da câmera do celular. E a mãe dele disse, olha, ele tentou o dia todo, mas não conseguiu, não. Eu disse, olha, para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que houvesse aquela desmaterialização do meu braço, e o braço desmaterializou. E parecia até uma amputação de uma cirurgia muito bem feita, né, no braço. E eu, meu Deus, o que foi aquilo ali? Então eu perguntei à doutora Cristina, não, aquilo foi um processo de desmaterialização. É como se você tivesse na dimensão física e o seu braço ficou na dimensão espiritual. Isso não quer dizer que eu voltei de ter meu braço. É mais ou menos isso, né? Eu não voltei completo. Ela disse, é mais ou menos isso. Então, por isso que na hora que bateram a foto sua, então foi na hora em que você estava voltando da dimensão do mundo espiritual, aí um braço seu foi amputado e o outro estava normal. Foi muito interessante. Nossa. Que eu quero ver essa foto. Eu também. Quando o seu Vandir der daquelas cochiladas aqui na aula, vamos prestar atenção se ele está com tudo ali. Eu estou completo. Se está completo. Presta atenção se eu estou completo. Porque a coisa foi séria lá. Eu fiquei impressionado mesmo, porque eu nunca tinha visto uma desmaterialização de um braço inteiro, né? Desmaterializou. Eu fiquei procurando no vídeo, né? Eu dei stop, né? Falei, mas eu tô vendo o braço. Mas isso tem a ver com ectoplasma? Não? Não, acredito que no momento que a gente voltou, eu estava com perispírito periférico, né? Então, perispírito periférico, você pode perder parte do corpo para a nossa visão, mas o corpo está lá, né? Eu acredito que tenha sido isso. Então, na hora que a gente tinha voltado do mundo espiritual e foi bater a foto, então eu estava voltando. Então, não encaixou ainda, entendeu? Não tinha... Então, encaixou, uma parte lá ia materializar ainda. Então, essa parte não materializou. Por não materializar, aí na foto saiu uma amputação do braço. Entendi, seu Vandir. Obrigada. Desculpa. Tati, você quer fazer a sua segunda pergunta, querida? Faço. Seu Vandir, sobre a molécula progressiva na materialização das seringas, quais seriam outros exemplos de molécula que a molécula progressiva assim acontece? Eu queria falar assim, porque deu a entender que essa molécula progressiva ela faz parte do processo de materialização, né? Não, faz parte, porque na seringa, interessante, na seringa ela tem uma agulha materializada, né? Então, tem alguns que sentem. Uma vez, há 10 anos atrás, eu fui tomar um ectoplasma por Dona Edilene, né? E eu disse, estou sentindo um pouco de fraqueza, dá para você aplicar um ectoplasma? Dá. E quando ela aplicou, eu senti a agulha. E ela foi aplicando, eu senti o líquido entrar na parte do perispírito periférico. E quando ela tirou a seringa, ficou a marca da agulha. E eu mostrei ela, só para aqui, a marca da agulha. Então, isso aqui no domingo, vocês vão ver aqui muitos casos com relação a isso, porque os pacientes que têm sonambulismo, eles sentem a agulha, sentem a medicação,
e sente todos os aparelhos que nós estamos trabalhando aqui. Então, quando ela fala de molécula progressiva, então ela fala de uma materialização que aos nossos olhos não existe. Aos olhos do sonâmbulo existe todo o processo de materialização e a gente percebe que os objetos, né, a tecnologia é muito avançada, não existe na Terra, né? É coisa realmente do outro mundo. Então, nós que convivemos com tudo isso, para a gente é normal. Mas para um paciente que chega a primeira vez que tem sonambulismo, né, ele fica maravilhado, ele olha para um lado, olha para outro, e a médica pergunta: o que você está olhando? Não, existem uns aparelhos aqui que estão me rodando, me circulando, entendeu? Então, todo esse processo existe, como o caso da questão olfativa e o eletrodo que cheira o éter, né? O cheiro do éter é muito forte nos eletrodos. Então, por aí dá para a gente ter uma base de como funciona e esses hospitais espirituais do outro lado e como eles são organizados em termos de esterilização também, né? Nossa. Mas aquele cheiro de éter fortíssimo da sala periférica é do eletrodo? Não, é da sala inteira. Agora, o eletrodo, como ele vai ser usado, ele é uma esterilização individual. Mas existe a esterilização generalizada em todo o hospital. Então, por isso que a garantia que me deram aqui, no isolamento social, olha, nenhum trabalhador aqui dentro vai pegar Covid, não. Pode pegar lá fora. Eu disse, então, vamos trabalhar. Não vamos se esconder, não. E o que aconteceu foi que alguns trabalhadores, a gente contava o dia que eles vinham e o dia que ele pegou Covid. Então, não batia com a data da escala dele de jeito nenhum. E a maioria deles realmente pegaram Covid lá fora. Mas a garantia que eles nos deram de esterilização, de jato asfético, de tudo, eles cumpriram tudo direitinho. Acho que eu fiz confusão. Essa limpeza do eletrodo com éter é feito espiritualmente ou o trabalhador com o material? Não. Isso é espiritualmente. Os eletrodos que a gente pode utilizar, que é o de mão, o pessoal tem como fazer esterilização, porque ele é de uso coletivo, as pilhas, né? É de uso coletivo. O pessoal limpa com álcool tudo, entendeu? Nessa pandemia, eles fazem isso. O eletrodo de bulbo é diferente, é de uso individual. É esse aí que o cheiro de éter é fortíssimo, porque a gente não faz esterilização nele, porque ele é de uso individual. Aí, quando você abre a caixinha, aí incensa o ambiente. Então, alguma coisa eu sinto. Porque tinha um cheiro de éter muito forte na sala. Sempre, é o éter. Vamos lá? Pergunta número 3. Quer fazer a sua, Chico? Eu tenho 4 perguntas, mas não entrou nesse Não assunto entrou que você ainda? está, não. Ainda não. Pode Então fazer. tá. A minha terceira pergunta foi um comentário de uma mulher das perguntas. Eu não entendi muito bem, que ela falou que ela levou a água para casa e ela não tinha entendido as instruções direito. E aí ela tomou a água, eu entendi que ela tomou errado a água, né? Que foi hidromagnetizada e chegou na semana e levou para o hospital. O que aconteceu? O médico perguntou se a água tinha ficado escura, tinha tido alteração. Ela falou que não, mas teve algum problema. O senhor lembra? Qualquer tipo de medicação espiritual não se pode se colocar na geladeira, né? E aqui no Nordeste é muito quente, aí o pessoal quer tomar água gelada. Isso é medicação. Então, essa medicação você não pode sair daqui, levar para casa, colocou na geladeira. Então, se for a hidromagnetoterapia ou qualquer medicação, a gente sabe que vai ter um efeito aí muito negativo para essas pessoas, entendeu? Então, o que é que a gente recomenda para elas? Olha, conserve essa água aí longe de qualquer bebida, lugar contaminado, entendeu? Não coloque isso na geladeira. E muitos pacientes, para ficar bom também, Tati, eles querem tomar água dentro de 2 dias.
Foi esse caso que aconteceu e outros demais. Mas peraí, o pessoal da instrução disse que essa água é para durar 15 dias. Ah, mas eu quero ficar boa. Eu tomei de manhã, de tarde, de noite, repeti. Calma, está errado. Você não vai ficar boa. Isso também pode ser prejudicial, porque a água eletromagnetizada, ela causa uma azia muito forte quando você foge da regra, entendeu? Uhum. Você vai ter queimou estomacal. Você fugiu da regra. A regra diz que você pode tomar de manhã, após o almoço, e à noite, após o jantar. E eles querem tomar toda hora como se fosse uma água normal. Aí Uhum. não pode. Aí outras coisas Entendi. também, o marido bebe e elas querem dar água ao marido. A água não é dele, a água é dela. Então tem essas confusão. E o setor instrui, tem lá as instruções, o setor trabalha muito bem nessa área. Aí quando aconteceu isso, eu acredito que foi o caso aí do marido, também ele está lembrando aqui, do marido que estava lá bêbado e ela foi dar água a ele e a água ficou podre. Aí quando chegou aqui, você disse, não, mas a água é sua, não é dele, não. Aí eu pensava que era para dar às pessoas, não entendi a instrução. Entendeu? Aí existem outras questões relativas a isso, que o marido não quer beber a água. Elas botam na geladeira como se fosse água gelada. Ela tira o rótulo, apela para tudo, né? E o que aconteceu? Teve marido bêbado que tomou a água e começou a vomitar e passou mal. E elas vieram reclamar. Eu não sabia, mas olha, o seu marido nem sabe que você fez uma consulta. Você nos enganou. Você fez a consulta escondida. Levou a água para casa, tirou o rótulo de identificação, né? E tem lá quantas vezes você vai tomar o nome da pessoa, botou na geladeira. Aí ele perguntou a você: tem água gelada, amor? Você disse: tem, está na geladeira. E quando chegou na geladeira, ele não tomou os 10 ml. Ele saiu tomando, e passou mal. Então, isso é para que eles despertem que o tratamento dá certo. Né? Nossa, seu bandido do céu. É muita Então, história quer dizer, aqui. a água que ela tomou não fez efeito, então. Uh-uh. O volume que se toma não faz efeito. O efeito é negativo. Não? Porque eles querem tomar água normal. Como se você tomar água, vou tomar toda hora porque vou ficar bom. Não, isso não vai ficar bom. Isso vai piorar. Bom, vou fazer então uma pergunta que é nesse ponto aí da água também, seu Vandir. A minha segunda pergunta, faz alguma diferença o tempo da trajetória da água quando está recebendo a carga do campo magnético durante o preparo do medicamento? Ou seja, tem as gotas que são colocadas em cima, né? E ela vai descer por aquele campo magnético e cair na garrafa da água. Esse tempo dessa duração, nessa trajetória, faz alguma diferença? Não, não faz a diferença, não, de jeito nenhum. É um campo que ela tem que passar rápido mesmo para ser modificado, né? E se transformar ali numa água eletromagnetizada positiva, né? Então, não importa, ali ela vai ter que passar. Então, quando ela passa apenas 3 gotas, né? É o que eles colocam lá, 4 microgotas. Eles colocam 4 microgotas para tomar 3 vezes ao dia. Aí tem Fazer um, paciente que toma. Vê só, vê a onda aí. Tem paciente que, quando vê isso, ele toma 4+3. Aí o negócio complica. Aí ele quer tomar 7 vezes ao dia. Não, não foi isso que a gente explicou, não. Não, mas eu vi na garrafa aqui, 4+3. Não, não é 4+3. É 4 microgotas 3 vezes ao dia. Então, a medicação que a gente vai aplicar ali é 4 gotas, entenda. O que você vai tomar é 3 vezes ao dia. Ele tomou isso aqui. Você imagina a cabeça do paciente que está realmente perturbado, né? Não, porque eu pensei ali, se tivesse uma válvula, uma água constante, direto, né? E você já tivesse ela já recebendo magnetismo constantemente, você só abria a válvula com as gotas no final. Quando tivesse a garrafa embaixo, você abria ali no final, sabe? É Mas porque aí para cada garrafa que o paciente traz, a gente extrai da própria medicação dele. Entendeu? Por que a gente faz isso? Porque se houver uma contaminação, a gente já sabe que só foi na água dele.
não foi nos demais. Então, se a gente fizer isso, vai ser difícil a gente identificar qual foi a água que contaminou. Entendi. Então, a água que ele traz de casa, a gente extrai de lá, né, com a seringazinha Daquela água, e bota em cima, entendi. turbina e bota em cima da própria água dele. Entendi. Pode falar, Ana. Aí, por isso que, nesse caso aí, tem pacientes Não, eu digo que de interessante. Eu de nunca 150 imaginei que é da garrafas. água do paciente que coloca ali. Eu também, dele. eu não imaginava. É E dele, não essa pode água, ter de outra. essa água não pode já chegar da casa dele contaminada, não, seu Vandir? Aí é que está a nossa identificação, porque de 150 água, só a dele contaminou. Então, o problema está nele. A gente vai levar o médico espiritual e a água dele ficou contaminada, mas as 149 não ficou. Entendi. Então, aí ele tem que saber o que foi que aconteceu. Foi a entidade, a gente tem que saber isso. Foi a higiene dele. Então, tudo isso é identificado, porque a garrafazinha dele, que é de plástico lá, né? Garrafa de plástico incolor, que a gente não usa garrafa de vidro para não ter aqui acidente, né? Então, a Sim. garrafazinha lá, PET, que ele colocou lá, de 1 litro, geralmente é 1 litro, né? Ela é Uhum. 1 litro, para ela caber embaixo. De 1 litro, então, a gente vai identificar que foi falta de higiene. Então, vai orientar ele, olha, estava com cheiro de refrigerante, você tinha que lavar melhor, está entendendo? Essa água ela tem que ser fervida, não pode ser uma água normal, porque a normal ela pode ser infectada e você não detectar nunca. A Uhum. fervida não. Qualquer ação sobre ela de eletronegativa, ela fica podre, que fede, horrível. Né? Mas se tiver uma emergência, não sei, uma pessoa está indo para o hospital de um transporte público e essa água ou cai ou da mão ou esquece no banco, assim como uma vez eu esqueci uma sacola de sapato novo, uma pessoa pode esquecer uma bolsa de água, sabe quando encosta E o hospital não pode ferver uma garrafinha d'água e dar para esse paciente que veio de longe? Na Olha, vê cozinha? só, depende da necessidade dele. Então, se for um paciente que a gente vê que ele necessita, que ele é muito grave, a gente pode providenciar na cozinha, tá entendendo? Mas quando é um paciente que a gente percebe que não há nenhum problema ele passar uma semana sem a medicação dele, e aplica uma radioatividade, entendeu? Que às vezes tem validade de uma semana. Aplica a radioatividade nele. Então, o que ele não pode sair é com dúvida, né? Não pode, porque ele vai questionar, ele diz, olha, eu não vou tomar água, eu vou tomar o quê, né? Sim, Então a gente tem que tirar essa dúvida dele. Vamos aplicar uma radioatividade nele? sim. Bom, minha pergunta número 3, então. Quais são os tipos de dores de cabeça que se indica medicação com fluido espiritual? Porque tem um comentário que a doutora Cristina faz. Ela diz que o tipo de fluido espiritual, né? Ela é indicada para os pacientes que estão com depressão. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Bem aqui no finalzinho. Onde foi que eu coloquei? Enfim, perdi aqui nos meus textos. Mas aí ela fala que é indicado para quem quem tem depressão, quem tem uma outra doença que ela comentou, e dores de cabeça. Aí eu pergunto, quais são, nesse caso, que é para esse paciente levar essa água fluidoterápica, né? Ou magnetizada, com fluidos espirituais. Qual é o caso da dor de cabeça que o paciente chega lá e fala, olha, eu estou com dor de cabeça assim, assim, assado, que a gente consegue identificar e dizer, olha, isso aí é uma entidade espiritual. Porque antes nós fazíamos aqui a água citoplasmática, né? A citoplasmática. A gente fazia a magnetizada, que é do fluido médio, e Isso. fazíamos também a eletromagnetizada, que é com aparelhozinho, não é isso? Sim. A gente trabalhava com esse tipo, e também aqui nós tínhamos outra, né? Que é a água aplicada diretamente pelos espíritos. Segundo ela aqui,
que eram os fluidos espirituais, É. entendeu? Não é isso? Essas quatro classificações que ela colocava aí. Então, a gente sabe que o menos grave aqui era essa água aqui magnetizada por ele, por fluidos espirituais, onde não há participação dos médios, nesse Sim. caso aqui. Eram feitos diretamente por eles. Agora, só que isso aí era no princípio. Nós tínhamos aqui, em média, o quê, né? Nós tínhamos 100 pacientes. Você imagina agora 400 pacientes, 1.000 para você classificar isso aqui. Não tem como você fazer isso mais. Por isso que eles trabalham mais agora com o eletromagnetoterapia, com eletromagnetismo. Agora, isso não quer dizer que essas medicações foram extintas. Elas não foram extintas. Porque se alguém passar mal, eu posso preparar um copo com água e colocar ectoplasma dentro, entendeu? Eu posso pegar e colocar o fluido magnético do médio dentro. Eu posso levar para o aparelho e preparar um copozinho de eletromagnetismo e colocar ali dentro. Isso não foi extinto, entendeu? Apenas que nos nossos laboratórios aqui, a gente sabe que não vai ter espaço para você classificar todas as águas. Então, o que eles resolveram, né? Vamos trabalhar só com a medicação apropriada, que é o horário de meio-dia. Só para o horário de meio-dia é eletromagnetismo. Os outros horários, vocês aplicam ectoplasma, sala periférica, clínica médica, porque a gente ocupar um tempo enorme, entendeu? E esses pacientes, eles têm horário para sair, tem para chegar e tem para sair. Então, a turma de 9 horas da manhã, eles têm até meio-dia para sair, porque de meio-dia já começa a chegar outros 400 a 600 pacientes. Nossa. E quando esse grupo se encontrava, você imagina, quando se encontrava por causa do tumulto da água, aí o trabalho nosso ficava completamente desequilibrado. Porque eles queriam ir embora, o outro grupo queria entrar, não podia entrar, aí resolvemos trabalhar só com a medicação. Sim. Alguém tem mais alguma dúvida nesse ponto? Não? Chico, peraí, que eu lembrei de uma coisa. O seu Vandir falando da água, parece que eu estou lembrando que eu frequentei algum centro que a gente levava água, que eu estou lembrando que eu tomava assim, copinho de água, assim, eu não lembro quantas vezes, mas eu lembro assim que a gente chegava, eu não estou lembrando se foi no centro que eu frequentei em Recife, que a gente chegava, punha a garrafinha de água em cima da bancada, todo mundo colocava e ficava durante a preleção, depois tomava o passe, cada um pegava a sua água e ia embora. Como é isso, então? Então, não existe nós isso. passamos não existe ainda aqui no Brasil, ainda fazem isso. E a ciência espiritual mostrou que isso não pode, nem deve, né? O que acontece com o movimento espírita, ele trouxe muitos costumes do catolicismo. Então, lá não tem água benta, inventaram a água de entrada, entendeu? Só que essa água de entrada, o risco dela é as contaminações, porque você está preparando uma água num ambiente coletivo. Ela é coletivo, né? As pessoas que estão indo na direção dessa água, alguns têm sérios problemas de obsessões. E existiam médicos sensitivos que passavam mal quando tomavam essa água. E nós aqui nunca adotamos isso porque a mentora não permitiu, porque pelos estudos mostra que essa água ela é contaminada pelo próprio paciente. Mas para atrair o público, o que é que acontece, né? As pessoas usavam isso como o catolicismo usa água benta, entendeu? E começaram a trazer outras práticas da Igreja Católica no Brasil para dentro do espiritismo. Então, isso atrapalhou muito. Então, quando os hospitais espirituais eles foram fundados, essas questões foram eliminadas. Então, vamos estudar se isso aqui é verdadeiro. Não era verdadeiro. Aí partiram para a mesa mediúnica, nessas águas, né? Quem participou de mesa mediúnica tem essas águas. E esses médios ficavam 1h30 sentados numa mesa, tomando água todo instante, a bexiga cheia d'água, querendo ir no sanitário, não podia sair, e esses médicos poderiam ter sérios problemas em rins.
sérios problemas de pressão arterial, porque eles não conseguiam urinar porque não podia sair. Então, isso tudo foi falta de estudo científico, né? E hoje a gente vê que não precisa nada disso. Por isso que, ainda hoje, em muita casa espírita, aqui tem esse copinho ainda, que você está falando. É muito interessante a doutora Cristina dando aula a respeito até das mesas girantes, né? A falta de estudo. Sim. E quando ela fala ali por que girava a mesa, não é? Porque a mesa podia muito bem ficar de cabeça para baixo. Mas não, girava, né? Mas vamos lá, uma última pergunta, se eu puder. A gente tem 5 minutinhos, eu acho que vai ser muito importante para a gente saber dela. Se o senhor tiver uma seringa aí, a pergunta vai ser com a seringa. Como é que a gente... Vá lá pegar que eu faço a pergunta. Então, assim, a doutora Cristina falou ali que a gente não pode fazer a aplicação de ectoplasma em casa, nem em caso de emergência. Mas ela disse que a gente poderia fazer a puxação, você puxar a absorção dele em casa. Não é? Aí a minha pergunta foi nisso: como podemos fazer o uso das seringas na nossa casa em quais casos? E se o senhor podia fazer uma demonstração para a gente. Porque o procedimento de sucção da seringa não é do médio, né? É da força de atração dela. Ela faz isso aqui, isso é a força de atração dela. Então, ela recomenda como alternativa de tratamento, mas ela não recomenda o passo nem a aplicação. Porque se eu estou aqui com contaminação de laringe e eu estou vendo que é por ectoplasma, então eu posso fazer isso aqui, ó. Senão eu tenho que fazer isso aqui nele quando ele estava. Então, quando eu faço isso aqui, então esse ectoplasma ele não retorna mais. Nem também ele vai contaminar o ambiente de jeito nenhum. Então, isso pode ser feito? Pode. Ela libera isso, entendeu? Como o caso aqui, ó, da radioatividadezinha que a gente faz. Então, no caso de Sâmula, ela pode pegar uma seringa com eletrodo dentro e fazer isso no coronário? Pode. Porque o procedimento aí não é do médico. O procedimento, quem está fazendo é a força de atração aqui do eletrodo, onde essas energias vão ficar armazenadas nele. Como também vai ficar armazenada aqui, ó. Mas ela vai se modificar e não vai prejudicar ninguém. Aí nós temos aqui essa seringa de insulina, né? Que essa daqui a gente usa muito em criança recém-nascida. Então, a gente, para aumentar a imunidade dela, o médico receitista com o seu médico aplica aqui, que é considerado 10 unidades, né? Não é nem 10 unidades aqui. Assim. Então, faz dessa forma. Então, essas 3 alternativas nós temos para absorver. Nós não temos para aplicar em casa. Sim. É muito diferente do ectoplasma que a gente pega numa sala dessa aqui. Então, esse procedimento ela libera. O que ela não libera, eu faço em casa, é a aplicação de ectoplasma em casa. E isso é muito perigoso, porque se eu estou tirando ali e está sendo eliminado, se eu for preparar uma medicação dessa e o meu perseguidor estiver dentro do meu campo magnético, quem vai aqui, ó, é o eletromagnetismo dele, não é o seu. Aí, se você aplicar isso aqui em alguém, essa pessoa vai passar mal. Então, eu já vi pessoas passar muito mal, entendeu? Por ter uma quantidade de eletronegativo e a gente aplicar positivo. E essa pessoa passou muito mal. E então perguntava a médico, olha, isso foi a qualidade eletromagnética nossa? Não. Ele tinha muito negativo, se chocou. E quando se chocou, ele passou mal. Então, não tinha nada a ver com a medicação. A mesma coisa é se alguém tiver uma grande quantidade de ectoplasma contaminado e você aplicar nele esse positivo. Você vai ver a pele dele ficando toda vermelha. Então, indica que houve um choque de medicação. Silvandir, só uma última questão. Quando faz isso, rela na pele ou não precisa relar? Não entendi. Se você toca na pele a seringa, você toca a seringa na pele? Toca na pele a seringa ou não precisa? Não, é preciso. Precisa, porque nós temos aqui os pontos de fixação, né? Esses pontozinhos aqui, ó. Então, nós chegamos aqui e fazemos isso aqui, ó, de pontos de pulsação. Aí, quando você encosta na pele, você está ligando ele ao ponto de pulsação
periférica. Essa medicação vai todinha para o perispírito periférico primeiro, para depois chegar na matéria. Tá. E para retirar também a mesma coisa, você rela, né? Retirar também a mesma coisa. Localizado em alguns pontos. Então, se for frontal, tem nenhum problema fazer isso. Se for coronário, tem nenhum problema fazer isso. E tem que estar um eletrodo dentro, seu Vandir, da seringa? Ou não? A gente coloca o eletrodo dentro aqui, mais para identificar, tá entendendo? Identificar que isso aqui é radioatividade. Se for em casa, é bom colocar. Porque se a casa não tiver campo magnético, aqueles campozinhos, você vai absorver aqui o eletrodo, entendeu? Mas isso aqui pode ser feito. Mas pode fazer sem, porque se eu não tenho uma seringa grande para caber o eletrodo, eu posso fazer sem e utilizar aqui no... Agora veja só, sem a seringa, a gente está colocando o eletrodo aqui como a força de atração para tirar o elétron negativo. O algodãozinho aqui, a força de atração para tirar o ectoplasma. Então, seria bom ter isso aqui, ó, entendeu? Você ter os dois, né? Você ter um com algodão e um com eletrodo para você saber a diferença. O que um vai absorver. Ixi, agora confundiu. Não, é assim. Deixa eu tentar explicar. O indicado é você ter duas seringas. Uma seringa, você vai colocar o eletrodo dentro, tá? E aí você vai utilizar aquela seringa para absorver o eletromagnetismo negativo. A outra seringa, com o algodão dentro, você vai utilizar para absorver o ectoplasma. Ah, tá. Entendeu? Então, aí vai a questão para o seu Vandir, para vocês também saberem como é que você sabe se é ectoplasma ou se é eletromagnetismo negativo. Posso uma pergunta sobre isso? Quando a gente usa o algodão, é ensinado que após os 20 minutos ele perdeu o seu poder para jogar fora. No caso do eletrodo, uma vez que eu coloco o algodão dentro, na segunda vez que eu tiver que absorver, eu tenho que retirar aquele algodão que foi utilizado, porque ele perdeu o poder de absorção dele? Não, porque o poder de absorção está aqui, ó, nessa forçazinha de atração da seringa. É ela quem faz, ela quem está atraindo. O algodãozinho também para armazenar e transformar ele depois em outra qualidade positiva. E a gente sabe se é eletromagnetismo ou ectoplasma, como? Para saber qual seringa aplicar, seu Vandir. Olha, vê só, no caso vamos dizer, a dor de cabeça de Samla, eletromagnetismo, né? Porque é uma dor de cabeça com as pontadas em volta. Se fosse uma dor de cabeça com movimento de líquido, a gente diria que é ectoplasma, sem dúvida nenhuma, entendeu? Então, existe essas características. Então, essa característica é muito usada. A gente pergunta ao paciente aqui, olha, como é sua dor de cabeça? Ele diz assim, eu tenho dor de cabeça, mas mexe uma coisa dentro, é ectoplasma. E a visão, que ela falou da visão dela? Essa visão dela aí, quando é ectoplasma, a gente sabe que essa visão ela fica um pouco embaçada, é ectoplasma. Quando é eletromagnetismo, então há uma certa ardência na visão, entendeu? Sim, e uma redução dela também da visão, quando é eletromagnetismo. Mas ela começa com a visão embaçada, tá? E depois vem a dor na cabeça muito forte e a ardência dos olhos. Pronto, aí tu tem duas contaminações, ectoplasmática e eletromagnética, pode ter as duas. Aí você vai usar, pode ter as duas. Duas situações. Tu vai usar aí a seringa com eletrodo e a seringa com algodão, para tirar essas duas substâncias. Samuel, você agora tem dois novos amigos. E essa seringa pode ser reutilizada ou tem que descartar? Não, pode ser reutilizada. E essas daqui, ó, como essa daqui que é de uso coletivo, eles têm 10 segundos para a esterilização deles. Em 10 segundos eles esterilizam. Se vai ser usado de outro paciente,
ela nunca usa a mesma seringa em outro paciente quando ela sai daqui de uma maca. Ela sempre faz o seguinte, né? Espera os 10 segundos. Depois de 10 segundos é que ela pega essa seringa e pode aplicar em outro paciente. Mas o seu caso aí pode usar, que é do uso individual, viu? Tá. E quantas vezes você aplica, seu Vandir? Digamos, você aplicou, não passou dor de cabeça. Você faz mais uma vez? Geralmente a gente faz 5 vezes e já vai tirando toda essa substância, viu? Certo. Não é 5 vezes, é 5 vezes. Num período assim de... É 5 vezes 3 horas. 70 ou não? Não. Aí 5 vai vezes demorar muito. num período de quê que você falou? Você pode fazer 5 vezes de 3 em 3 horas. Certo. Ah, tá. Certo. Perfeito, seu Vandir. Muito obrigado. Obrigado a Temos você. aí Só uma mais uma pequena instrução. coisa. Posso só uma pequena coisa de menina travessa, que eu sei que Por não está favor. correto, Pode. mas deu certo. Essa semana, estava com muita dor no meu braço, daqui. Aí eu peguei uma fita adesiva, pus 3 eletrodos, pus de cima do pijama e fui dormir. E eu acordei, sabe, depois da segunda aplicação, entendeu? E eu sei que não está certo usar 3, que eu podia ter morrido, mas deu certo. Aí você usou 3, só um funcionou. Ah! Só um funcionou. O resto não funcionou, não. Muita paz para todos. Obrigado a Obrigado, seu vocês. Vandir. Obrigada. Vamos fazer a prece de encerramento. Obrigada também. Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, Maria Santíssima, pela inspiração que nos deste. Em Teu nome, Senhor, damos por encerrado nosso estudo. Muita paz.